Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus a seguinte parábola. Um homem tinha feito um grande jantar, para o qual tinha convidado muitos. À hora do jantar, mandou um servo seu dizer aos convidados que viessem, porque tudo estava pronto. Todos, porém, à sua vez, se começaram a desculpar. O primeiro lhe disse: comprei uma chácara e tenho que ir vê-la, peço que me des por dispensado. Um segundo disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, peço-te que me des por dispensado. Um outro disse: acabo de me casar e por isso não posso ir. Voltou o servo e contou tudo isto ao seu senhor. Então o dono da casa, irritado, disse ao servo: vai imediatamente pelas praças e ruas da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Senhor, disse-lhe o servo, fez-se como mandaste, mas ainda há lugares. Em vista disso, disse o Senhor ao servo: vai pelos caminhos e pelos atalhos e obriga as pessoas a entrar, para que a minha casa fique cheia. Aqui vos afirmo que nenhum dos que foram convidados há de provar do meu banquete. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu gostaria de lembrar aos senhores que há algo que é, de certo modo, preocupante, ainda que pareça desejável e bom, que é a necessidade que temos de grandes esclarecimentos, sermões longos e explicações teológicas bem fundamentadas a respeito dos artigos da nossa fé, das coisas que nós acreditamos. Evidentemente que esta ciência toda é muito útil e, de certo modo, necessária. Mas não seria tão necessária se, de fato, buscássemos o único e o mais necessário, que é o amor de Deus. Porque não é o muito saber, nem a doutrina aprofundada que nos fará melhores. Vejam, nós que aqui estamos, alguns talvez até mais do que outros, sabemos. No meu caso, quantos anos eu passei no seminário, e depois disso quantos estudos, quantas pesquisas. E daí? Não somos o que sabemos. Não somos o que sabemos. E eu apelo aqui de modo particular àqueles que já fizeram um relativo caminho de fé. Não é acompanhado de estudos, simpósios, seminários, congressos, desta literatura católica genuína que agora é reeditada e enche as nossas prateleiras e as nossas bibliotecas. Nós não somos o que sabemos. Não somos.
ficamos talvez mais esclarecidos, quiçá até mais presunçosos, mas nós não somos o que nós sabemos. Porque esquecemos do essencial. Da única coisa que pode efetivamente transformar as almas e libertá-las daquilo que não é Deus, livrá-las daquilo que não é Deus. Você pega uma peça de metal, uma peça de ferro enferrujada, em estado de corrosão pela ferrugem, você leva ao fogo. O fogo tira tudo aquilo. O fogo purifica. E purificando, transmite as suas qualidades àquele ferro até então marcado pela ferrugem. O mesmo deveria acontecer conosco, que se por um lado buscamos, e é coisa boa que se faça, buscamos a ciência teológica, a catequese aprofundada, o estudo sério das letras sagradas, isso tudo é válido e útil, mas deveria ser acompanhado desse empenho em buscar o mais importante, o que é mais alto, o que é mais sublime, que é o amor de Deus, que agindo espiritualmente como o fogo age materialmente, transforma nele tudo que ele toca. O que faz o fogo quando toca? Em algo que ele pode converter em fogo, transforma em fogo. O que pode ser transformado em fogo. Então algumas pessoas se ressentem da sua debilidade espiritual, da sua dificuldade em manter um relativo ritmo de vida de oração, de adquirir virtudes. Mas estas coisas, meus caros, não são desafios nem montes intransponíveis para aquele que se deixa informar pelo amor de Deus, para aquele que começa a ter a forma do amor de Deus. Coisa que só pode acontecer com os que estiverem dispostos a renunciar o que não é Deus. Eu suspeito que há muito tempo, Deus nos vocacionou, nos chamou para estar perto dele no amor. Mas esta vocação não se consuma, não se manifesta, não se realiza, porque atraídos pelo amor de Deus por um lado, por outro não estamos dispostos a abrir mão daquilo que não é Deus. Então acontece conosco algo semelhante ao que Jesus contou na parábola do Evangelho da missa de hoje. Um grande banquete dado por um homem rico, poderoso, e chegando então a hora do banquete, os convidados começaram a se excusar, a se desculpar. Um porque comprou terras, outro porque comprou gado, outro porque se casou.
não se mostraram dignos do convite, do chamado recebido. E nós não estamos longe desta realidade, meus caros irmãos. Vejam, agora sobretudo com a facilidade da internet, das redes sociais, que acesso abundante temos à informação, aos pregadores, aos cursos, aos textos, aos livros. E nunca Deus foi tão mal amado como nos nossos dias. Nunca se falou tanto de Deus. Nunca as arenas para discussões teológicas estiveram tão ativas. Por um lado e por outro, nunca Deus foi tão mal amado como nos nossos dias. E deveríamos prestar atenção, porque a questão que nos é proposta nesta meditação se decide no tempo. E ninguém aqui tem tempo em depósito. Quem aqui tem o tempo em depósito para tratar com Deus e dizer: não, amanhã eu cuido disso, o mês que vem, o ano que vem? Nós que não sabemos se vamos chegar vivos ao final deste dia. Negociamos com Deus o que não temos. O que não temos. Então estas coisas que nos fazem, que fazem muitas pessoas sofrerem, porque vem o abismo que as separa da santidade da vida cristã. Eu não tenho virtude, eu não sou casto, eu não sou paciente, eu não sou caridoso, eu não sou piedoso. Não, meu irmão, minha irmã, minha cara irmã, vamos ser honestos. Ao fim e ao cabo, o que pode nos fazer chegar a uma absoluta liberdade de alma e a um desapego universal de todas as coisas que não são Deus, é um grande amor a Ele. Você não esquece o que você ama. Aquelas coisas que capturaram o nosso afeto, com o afeto capturaram também nossa atenção. De modo recorrente voltamos a elas. Pensamos, e quanto mais pensamos, mais amamos. E quanto mais amamos, mais pensamos. E assim vai. Não pensamos em Deus. Não temos tempo, somos gente muito ocupada com o que não é Deus. Só que eu não canso de dizer, e não é invenção minha, mas dos místicos, dos santos, o que não é Deus, não é nada. Quanto tempo perdemos pensando e nos afeiçoando com aquilo que não é Deus?
e que inelutavelmente um dia vai se separar de nós, vai nos deixar, talvez antes do previsto, antes do desejado. Coisas que, inclusive, por causa delas, teremos que prestar severas contas à justiça divina. E não conseguimos esquecê-las. Mas aquele que chamamos de sumo bem, passa despercebido. Não o amamos porque não pensamos nele. Não o amamos porque esquecemos da cor, do tom do amor dele por nós. Tinto de sangue. Tinto de sangue. Por isso, uma alma que começa a se deixar conduzir pelo amor de Deus, ainda que tenha alguma dificuldade, porque terá que combater-se, terá que sofrer uma espécie de síndrome de abstinência das criaturas. E às vezes essas criaturas marcaram profundamente a alma e o afeto. É duro! Só pensar em ficar sem elas já é um sofrimento enorme. Combatê-las então nem se fala. Mas depois, quando o grau do fogo do amor divino, depois de um primeiro período, depois de uma primeira etapa, quando o fogo do amor divino começa a se elevar e aquecer a alma já não precisa mais de avisos, leis, ameaças, não precisa. Porque a lei do amor é o amor. Você não precisa dizer para uma alma enamorada de Deus, vai rezar. Ela vai, por si só. Você não precisa dizer para uma alma enamorada de Deus, perdoa os pecados que cometeram contra você. Ela como que naturalmente tem necessidade de perdoar. Você não precisa dizer, vai à missa, pratica a virtude, foge do mal. Isto brota de modo espontâneo na alma que foi informada pelo amor de Deus. Que quanto mais cresce nesse amor, mais hábil e com maior facilidade realiza o que é do agrado de Deus. Nem que isto lhe custe o sacrifício da própria vida. Porque o nosso Deus, diz o Espírito Santo na carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 29, nosso Deus é um fogo consumidor que nos separa de tudo.
como fogo tocando em qualquer coisa, separa o que pode virar fogo daquilo que não pode. Esse deveria, meu irmão, minha irmã, essa deve ser a nossa principal. Eu lamento que ainda estejamos, não é, aí ocupados com essas questões de somenos importância, questões de segunda classe, onde vou trabalhar, o que vou comer, o que vou vestir. Preocupações típicas da alma, cujos afetos estão sequestrados pelas criaturas, por aquilo que não é Deus. Olha aqui. Não nos falta tempo, não nos falta saúde, não nos falta recursos. Só nos falta o amor de Deus. E por que nos falta? Não o queremos. Não o queremos de verdade. Então, estamos para as coisas de Deus, para as realidades divinas, como estes homens aí, convidados para um grande banquete, mas distraídos, dispersivos e divertidos pelas suas aquisições, pelos seus projetos humanos, não atenderam ao chamado para o banquete. Não atenderam. Não atenderam. Convencidos que estavam de que aquilo que eles conquistaram ou poderiam conquistar era mais importante do que aquilo que lhes fora oferecido. Vejam como somos fracos no amor de Deus. Como estamos ávidos de que os homens nos reconheçam, sobretudo agora, nesta febre das redes sociais, como consideramos fundamental que as pessoas reconheçam o nosso valor. Como ficamos abalados de repente quando somos criticados ou incompreendidos ou desprezados. Coisa típica da alma presa ao mundo. Ah, falaram mal de mim, me xingaram, me criticaram. O que é isso para uma alma informada pelo amor de Deus? Não é nada. Ocupada dos interesses do Senhor, sabe que o que ela vale é o que ela vale diante de Deus e mais nada, porque não busca a sua paz na boca dos homens. Nada lhe parece impossível nem demasiado difícil.
Só uma coisa lhe interessa: fazer o que é do agrado de Deus. E naquele movimento que o amor de Deus produz na alma, que realiza isso. Quem está guiado pelo amor de Deus, quem é arrojado pelo amor de Deus, nunca acha que fez tudo o que podia, nunca acha que deu tudo o que tinha. Então não nos enganemos, não mintamos para nós. E eu espero ter deixado claro nesta pregação que há um preço para estas coisas tão sublimes que acabamos de meditar aqui. Há um preço. E o preço é relativizar o que não é Deus, o que não é Deus. O preço é acreditar, meu irmão, que o que Deus propõe, o que Ele realiza, aquilo a que Ele chama, será sempre o mais importante. Por mais necessárias e grandiosas que sejam nossas ideias e nossos projetos humanos, é o que nos falta. É o que nos falta, meus senhores. É muito triste, sobretudo para quem, como nós, tem acesso ao amor dos amores no sacramento da Eucaristia, na Sagrada Comunhão. É muito triste ver que ainda não amamos a Deus. Sim, temos lá alguma consideração, que são um respeito, não é um respeito civilizado, religioso, mas que nem de longe tange aquilo que chamamos de caridade divina, que é o que todos nós aqui devemos buscar, em primeiro lugar. Esta parábola que o Senhor conta ilustra bem o quanto as criaturas põem em risco nossa felicidade eterna. De modo particular, quando permitimos que elas roubem o afeto que é devido somente a Deus. Peçamos esta graça. Nossa querida Santa Teresinha do Menino Jesus, que tinha a ciência das coisas que estamos meditando, disse isso a respeito de si mesma. No coração da igreja, minha mãe, eu serei tudo, eu serei o amor. No coração da igreja, o Carmelo sempre foi considerado o coração da igreja católica, o Carmelo, coração da igreja. No coração da igreja, minha mãe,
eu serei tudo, eu serei o amor. Pense menos em você. E o quanto sobrar deste pensar menos em si, ocupe com o pensamento de Deus e das suas obras maravilhosas, sobretudo a do Calvário. E não te faltará aquele amor que transforma nele tudo o que ele consegue tocar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.